A mensagem tem por título As 4 Bênçãos da Humildade. A palavra de Deus nos diz no livro do apóstolo Tiago, capítulo 4, verso 6. Antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Nós sabemos que por causa do pecado, o coração humano é por demais orgulhoso. E ele não quer se dobrar diante do poder, da majestade de Deus. E o humilde, ele receberá graça, é o que esse versículo nos dá. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então é uma condição que agrada a Deus. No capítulo 4 ainda de Tiago, encontramos no verso 10: Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. É algo muito importante que precisamos ter, sempre buscar esta humildade. E o sábio Salomão, ele pôde dizer, no livro de Provérbios, capítulo 3, a mesma coisa no verso 34. Certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Então, essa graça maravilhosa que encontramos no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando reconhecemos que somos pecadores, que não podemos nos fiar nos nossos méritos, nas nossas justiças, e assim dobramos o nosso coração para Deus, reconhecemos a sua graça, a sua soberania, e dessa maneira nos quebrantamos na presença do Senhor. O humilde, ele será exaltado, é o que a palavra de Deus nos diz. Em Lucas, capítulo 14, no seu verso 11, quando o Senhor ensinava sobre os primeiros lugares, diz o texto bíblico: pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então, essa condição é muito importante. É uma bênção quando a pessoa reconhece o seu estado diante de Deus e busca a humildade, busca estar numa condição em que seja favorável a manifestação da graça de Deus na sua vida. O Senhor Jesus Cristo, ele era humilde. Ele pôde dizer em Mateus, capítulo 11, no seu convite a todas as pessoas, no verso 28, Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. O Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Deus encarnado, como diz no livro aos Filipenses, Paulo dizendo que ele se humilhou e tomou a forma humana, e não somente a forma humana, mas ele se fez servo e teve uma morte horrível, a mais cruel
da sua geração, na sociedade em que ele estava vivendo. E dessa maneira, ele pôde ter essa submissão. Ele foi humilde. Ele não abriu a sua boca. E o Senhor Jesus Cristo é o nosso exemplo. E quando temos essa postura, nós podemos sentir e ser a mesma coisa que o Senhor Jesus foi neste mundo. Uma outra bênção da humildade é a sabedoria. A palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios, capítulo 1, no seu verso 20, onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então, dessa maneira, nós vemos que a humildade, ela também produz sabedoria, porque o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus. Mas quando o Espírito de Deus ilumina a nossa mente, nós vemos que aqui encontramos a verdadeira sabedoria que vem da parte do Senhor. A mesma coisa o apóstolo Paulo dizia em 1 Coríntios, capítulo 3, no seu verso 18, ele diz: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Isto é, faça-se humilde para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porque, porquanto está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. De modo que o humilde, ele reconhecendo o seu estado diante de Deus, ele é sábio. E essa humildade, ela vai nos servir para a salvação. É que o apóstolo Paulo, falando ao Timóteo, no segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, verso 15, ele pôde dizer: e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé
em Cristo Jesus. Então, essas características da humildade, elas são uma bênção quando nós reconhecemos o nosso estado, que não temos méritos próprios diante de Deus e clamamos pela misericórdia do Senhor, e dessa maneira o Senhor nos dá graça. O humilde, ele é exaltado não só neste mundo, mas principalmente no reino de Deus. Ele se torna semelhante ao Senhor Jesus Cristo e ele é sábio. E dessa maneira ele encontra essa salvação que a palavra de Deus nos aponta. Como está o seu coração neste dia? Como você tem se portado diante da palavra de Deus, do anúncio da palavra de Deus? Você tem um coração contrito, um coração quebrantado, um coração que tem buscado a presença do Senhor, reconhecendo que sem essa ajuda, sem este conhecimento, você não tem nenhuma visão da vida futura, mas que através da palavra do Senhor, essa palavra que nos dá esperança, que nos dá vida, que nos conforta nos momentos da aflição, realmente isso é um tesouro inigualável que está à nossa disposição. E dessa maneira nós estamos desfrutando da sabedoria do alto, não dessa sabedoria do mundo. Que Deus possa estar abrindo o seu coração neste dia e que você tenha essas 4 bênçãos da humildade. A graça, humilde será exaltado, humilde é semelhante ao Senhor Jesus e humilde é sábio. Vamos orar. Senhor, tua palavra nos diz que o Senhor resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Que a tua graça esteja sobre as pessoas que estão com os seus corações quebrantados diante do Senhor. Que o Senhor possa estar tratando com cada coração. É a nossa oração, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.